Queridos, que Deus abençoe muito a sua vida. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Hoje eu não vou tocar, não vou cansar vocês. Falar. Mas eu não vou tocar, não adianta. Oh, Jesus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque estamos diante da tua palavra. Cremos fielmente que este é o momento mais importante desta reunião, porque pudemos oferecer o nosso louvor financeiro, o nosso louvor cantado, mas agora vamos confrontar a nossa vida à luz da tua palavra. Cremos que este é o momento que o Senhor fala e fala de uma maneira especial para que a nossa vida melhore. Assim nos colocamos nas tuas mãos, pedimos graça. Eu peço graça, perdoa os meus pecados, eu quero ser santificado e limpo para poder abençoar este povo. Nós precisamos de ti, te louvamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Romanos 4, já abriram? 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. Está falando sobre Abraão. E Abraão não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Amém? Eu queria começar nesse texto, a gente vai passar para outros, mas eu queria começar nesse texto falando sobre... Aqui nós encontramos uma revelação muito séria sobre Deus, que é o versículo 17, que diz assim, que ele chama as coisas que não são como se já fosse. Por isso que quando a gente está orando, às vezes a gente é tentado a dizer, não, isso não vai dar certo, não, isso é complicado, isso é impossível. A gente pensa sobre isso. Hoje eu estava vendo um testemunho do pastor Cláudio Duarte no YouTube, e ele dizendo lá uma situação que ele passou no aeroporto, e ele então foi passar o cartão de crédito, mas ele esqueceu a senha, e ele tinha que passar o cartão de crédito e começou a orar, Deus, põe as tuas mãos, Deus, põe as tuas mãos, me dá. Quer dizer, ele falou assim, eu tenho que lembrar a senha, e aí o camarada passou e disse, já passou. Ele já está tudo certo? Não, tudo certo, passou. Irmãos, não pus senha, não pus nada e o cartão passou. Tem lógica? Não. Tem lógica. Então, às vezes, quando a gente é tentado a achar que não tem jeito, que não há mais esperança, eu não sei quais os problemas que você passa, mas às vezes a gente pensa assim, mas a gente tem que lembrar que nós temos um Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Então, essa é uma experiência maravilhosa que a gente vai, talvez você vai ter alguma experiência aí, que você vai poder dizer, eu me lembro quando eu era garoto, meu pai ia levar cestas, fazia compras, ia levar para algumas pessoas, mas tinha uma senhora que era muito legal, cada vez que a gente ia lá, não era todo mês que levava para ela, mas todas as vezes que nós chegávamos na casa dela,
ela abriu o armário e dizia: olha, acabou ontem e eu falei para Jesus: Jesus, acabou. E hoje Deus trouxe vocês, louvado seja o nome do Senhor. Então são experiências que cada um aqui vai ter a sua, né? Uma das experiências mais marcantes, né, que foi para mim, foi a experiência do meu filho no hospital, quando o médico desenganou, e a gente teve que crer, e fé era para essas horas, foi a frase que marcou a nossa vida, fé para essas horas. Ter fé quando tudo vai bem, moleza. Ter fé quando você tem dinheiro, pô, moleza. Ah, eu tenho fé, mas você tem dinheiro. Ah, eu tenho fé, mas tem saúde. Agora, quando você não tem e você diz: não, eu creio, bom, aí é diferente. Porque o nosso Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Amém? Então, o importante é você ficar focado nele, em nome de Jesus. Amém? Então, olha para quem está ao seu lado, diz: focado nele. Fala para quem está ao seu lado, não olha para mim não, olha para ele. Olha para ele. E ele faz uma revelação que eu acho que é muito instrutiva sobre Abraão, sobre a fé de Abraão. E ele diz no versículo 19, versículo 18: Abraão creu contra a esperança. Vamos falar juntos? Abraão creu contra a esperança. Isso é marcante. Verso 19: não enfraqueceu na fé, nem atentou para a sua própria condição, ele ou a condição da sua esposa. Quer dizer, eu não tenho que olhar para a lógica. Fé é fé. Uma vez perguntaram numa escola dominical, um grupo de crianças, o que era fé. E um garotinho levantou a mão e disse que ele sabia. E o que é fé? Fala aí. Ele falou assim: fé é acreditar em Deus e não fazer pergunta cretina. Isso é fé. Fé é acreditar em Deus e não fazer pergunta imbecil, né? E porque criança simplesmente crê, não é assim? Não fica fazendo muita pergunta tonta. A gente que vai envelhecendo fica muito racional, né? Ah, como é que é? Não, eu não vejo condições. Para não ficar mal, a gente, bom, mas se Deus quiser, Deus pode tudo. Mas já dei meu pitaco, eu acho que não vai dar certo, né? Mas aqui está escrito: ele não atentou para a sua condição física. Verso 20: não duvidou da promessa de Deus. Vamos falar juntos? Não duvidou da promessa de Deus. Amém? Foi fortificado na fé, fazendo o quê? Dando glórias a Deus. Para mim esse é um grande segredo. O louvor liberta. O louvor, meu irmão, adote um cântico. Estabeleça um cântico, um texto, que na hora da luta celebre a Deus. Não deixa a tua mente solta. Vai pensar besteira. Não deixa a tua mente solta. Vai pensar besteira. Vai perder o rumo. Quando você deixa a mente não para. Está sempre pensando. Daqui a pouco você está pensando que não devia, já está brigando sozinho, brigando com a mulher, brigando com o marido, brigando com o Estado, brigando falando, e está sozinho. E tem gente que é tão forte isso que parece real, não é? Então, não faça isso, né? Que a tua mente seja controlada por você. Amém? Amém ou não? Amém. Então tá bom, aí nós estamos levando junto. Não duvidou da promessa, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Verso 21: estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então, quem prometeu foi Deus, ele tem poder para fazer, então ponto final. Deus prometeu, eu creio. Amém? Deus prometeu, acabou. Não tem que ficar discutindo. Deus prometeu, ele vai fazer. Tem poder para fazer, acabou. Então, não tem que ficar discutindo. Tá bom? Então, esse texto, para mim, ele é riquíssimo. Ele tem essas informações maravilhosas, falando sobre Deus, que ele chama as coisas que não são como se já fossem.
e dá um panorama da fé de Abraão, que é uma fé que nós deveríamos galgar. Não, eu quero ter esse nível também. Isso aqui a gente obtém exercitando. Amém? Mas eu quero voltar com você lá. Quando eu pensei nesse estudo, eu pensei, bom, esse é um lado da moeda. Eu vou falar agora do outro lado da moeda. Vamos lá para Gênesis 12. Gênesis 12, onde é a mesma história, mas eu queria abordar uma outra coisinha com vocês. Espero que vocês sejam muito abençoados, em nome de Jesus. Gênesis 12, 1. O texto que nós vamos ler é o texto da promessa, quando Deus chamou. Por que ele creu contra a esperança? Por que ele não duvidou? Não olhou para o seu próprio corpo já envelhecido? Então, aquilo que nós lemos lá, nós vamos reler aqui, porque aqui é o chamamento dele. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, esse foi o início dessa experiência de Abraão. Abraão, ele tem uma experiência com Deus, e o Senhor fala com ele e diz: sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou fazer de você uma grande nação. Você não tinha filho, mas eu vou fazer de você uma grande nação. Começa aí uma promessa. E ele então, bom, vamos lá, vamos acreditar. Ele sai da sua terra, ele e a sua esposa, leva o sobrinho junto, Ló, mas segue-se que ele saiu em obediência. Gênesis 12. No Gênesis 15, é quando a promessa não se cumpriu, já passaram aí mais de 10 anos, a promessa não se cumpriu e dá aquela queda, aquele desânimo, né? Então, versículo 1: e depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, tá? Em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse: olha agora para os céus, quantas estrelas se podes contar? E disse: assim será a tua semente. Verso 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por... Então veja bem, houve uma queda aqui, o camarada está esperando, né? A esperança demorada enfraquece, não é não? Né? A gente fica esperando, demora, a gente fica meio... E o que aconteceu com ele? Enfraqueceu. Quando ele enfraqueceu na fé, o Senhor olhou e disse: Abraão, por que você está chateado? Ele disse: Senhor, o Senhor disse que vai fazer uma grande nação, eu não tenho filho. Será que o filho do meu servo vai ser o meu herdeiro? O Eliezer, que é o mais antigo aqui, que é o de minha confiança, será que ele é que vai ser o meu herdeiro? Deus disse: não, é aquele que vai sair da tua entranha. Assim será. E o Senhor disse para ele: vem para fora, olha as estrelas, conta. Se você pode contar, conta. Pois assim será a tua semente, a tua descendência.
Primeiro eu queria que você dissesse para quem está do seu lado: a bênção é grande. Fala para ele. Então, a bênção que Deus vai fazer na sua vida é grande. Você não tem ideia do que Ele vai fazer. Outro dia um moço chegou aqui na igreja e perguntou para mim: e teu pai, como é que ele está? Está bem? Eu falei: está bem, graças a Deus. Meu pai está bem melhor que a gente, cara. Meu pai está no céu, louvado seja o nome do Senhor. Ele ficou tão sem graça. Você desculpe. Não, meu pai está bem mesmo. Né? Nós aqui não corremos o risco de cair da fé, né? A gente corre o risco, mas ele não. Louvado seja o nome do Senhor. Queria que você entendesse, meu irmão, a bênção é grande. Você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida. Eu tenho profetizado sobre você, Senhor, que a tua mão esteja sobre este povo. A gente ora, Senhor, abençoa, prospera, né? Quero ver o nosso povo de cabeça erguida, vivendo o que nunca viveu, que usufrua, que veja a bênção de Deus sobre suas vidas. A gente ora pelas suas finanças. Senhor, abençoa, prospera o teu povo, dá inteligência, vem para fora, olha as estrelas, assim será a tua descendência. Amém? Você recebe isso? Amém. Bênção é grande, meu irmão. Se prepare, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Mas vamos pular para o capítulo 16, que agora é que começa o problema. Capítulo 16, como diria minha mãe, é a hora que a porca torce o rabo. Ora, Sara, ou Sarai, mulher de Abraão, Gênesis 16:1, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse Sara, ou Sarai, a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão, a voz de Sara. Assim tomou Sara, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos, que Abraão habitara na terra de Canaã. Ele entrou a Agar, teve relação com ela, ela ficou grávida, e vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Agora não era mais uma serva, era a mulher do patrão. Amém? Mulher do patrão. Então disse Sara a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Oh, meu Deus do céu, que dor de cabeça, hein? Disse Abraão a Sara: eis que tua serva está na tua mão, faz o que bem parecer aos teus olhos. E afligiu a Sara, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor achou junto à fonte da água no deserto, junto à fonte do mar de Sur, e depois continua a história. Mas eu queria parar por aqui, e aqui que eu gostaria de comentar algumas coisas para você. Veja bem, meu irmão, nós lemos lá, muito bonito, Romanos capítulo 4, meu Deus, que fé maravilhosa, creio contra a esperança, tal, muito lindo. Mas agora nós estamos diante da história de fato. E o que a gente vê aqui? A gente vê Sara, vendo que o tempo estava passando, teve uma ideia de jirico. Tá bom? Olha, cuidado com essas boas ideias que vêm do inferno, viu? Olha a primeira acusação que ela faz. Versículo 2: Deus me tem impedido de ter filho. Meu irmão, Deus não tinha impedido, ela era estéril. Ela é estéril. Ela teve mais de 80 anos, possibilidade de ter um filho, não teve, ela era estéril.
E ela vem com essa conversa mole para o marido. Fala para quem está ao seu lado, um banana. Fala para um banana. Banana, um homem. Uma vez eu vi um pastor pregando sobre isso. Ele falou assim que Abraão era um homem de fé e sem caráter. Um homem de fé. Mas a mulher chegou para ele e falou: amor, a minha serva novinha, bonitinha, eu vou te autorizar. Meu, não tem adultério. A mulher entregou. E o cara, pela obra eu vou fazer, pela obra. Eu nem queria, mas já que você está pedindo. Mas é safadeza, né? Vamos falar a verdade, né? Sabe uma coisa interessante? Ela diz: Deus me impediu. E já que Deus me impediu, eu vou resolver esse problema. Meu irmão, você já ouviu essa história lá no livro de Mateus, capítulo 4, quando Satanás disse para Jesus: se prostrado me adorares, eu te darei tudo. O que Deus não te deu, eu te dou. Quantos artistas, quantas pessoas, para poder subir na vida, fazem trabalhos, macumba, tanta sujeira, para poder subir na vida. Porque aquilo que Deus não te deu, eu te dou. Quando eu pensava nesse texto, uma frase me veio ao coração: muitos dos nossos problemas são criados por nós mesmos. Amém? Veja bem, meu irmão, eles estavam debaixo de uma promessa. E agora Abraão está vivendo o inferno. Porque quando aquela moça viu que engravidou, ela, veja bem, deixou de ser serva. Agora ela é uma das mulheres do patrão. E naquele tempo eles tinham várias mulheres. De certa forma, ela era uma das mulheres. Ela estava grávida. A senhora dela nunca teve filho, ela tinha. Veja bem, ela começou a andar um pouco mais à vontade, mais ereto, tal. E a Sara ficou com inveja, com problema, e começa a pressionar o banana. Você precisa fazer alguma coisa. Só falta ele falar: pô, mas a ideia não foi minha, a ideia foi tua. Meu irmão, quantas vezes eu tenho dito para você: cuidado com você. Você não é flor que se cheire. Cuidado. A palavra de Deus diz: maldito o homem que confia nele mesmo. Muitos de nós, quantas vezes estamos diante da bênção e vivendo o inferno? Sonha em ter um filho e dá uma péssima educação para ele. Aquilo que deveria ser bênção virou um problema. Sonha em casar, mas dá a direção errada no casamento. Cada um por si, Deus para todos. Tem o direito de ser feliz. Bom, está errado, está errado, está errado, está errado. Está errado, está errado. Sonha em ter uma propriedade. Olha, meu irmão, vou ser sincero. Tem gente que não pode prosperar. Você vê, muitos dos irmãos aqui, se comprar uma chacrinha, o que vai fazer no final de semana? Vai vir para a igreja? Não, então não pode ter chacrinha. Não, vou comprar um sítio, tal. O dia que tiver o sítio, ele tem que ir lá, porque tem que ver o caseiro, tem que ver a piscina, tem que ver vai virar fiscal da natureza, tem que olhar se as árvores estão lá, se alguma coisa está tudo certinho, e ele não pode mais cultuar a Deus. Então ele não está preparado para ter aquilo que ele tanto sonha, porque perde a bênção. O que eu acho interessante nesse texto, meu irmão, que a despeito de Romanos 4 ser uma verdade, mas existem essas entrelinhas que nós estamos lendo agora. Então era alguém que tinha bênção e que está vivendo o inferno. Quem mandou eu dar ouvido para minha mulher?
Quem mandou eu aceitar? Olha, é a mesma experiência que Adão teve. Ela foi lá comer o fruto. Olha, ele podia ter corrigido, bem, não faça isso não, nós vamos falar com Deus. E a história poderia ser outra. Mas ela veio, olha, eu provei e não morri. Quer? Aí o banana quer. Comeu. Olha, minha irmã, é interessante. Quando o Senhor amaldiçoou a mulher dizendo, o teu desejo vai ser para o teu marido, e vai ter dores de parto. E olhou para o homem e disse, maldita é a terra por tua causa, porque quem tinha que ter tomado a atitude era você. A terra não é maldita por causa da mulher, a terra é maldita por causa do homem. Quando Sara veio com essa proposta, era para ele ter dito, não, você está louca. Olha que Jó passou por isso e ele falou assim, filha, você está falando com uma doida. Porque ela falou assim, pô, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele falou, não, você está falando, isso é loucura. Abraão podia ter tomado essa atitude também. Não, filho, nós vamos confiar em Deus. Acabei de ter uma experiência, eu estava lá na minha tenda, Deus apareceu, falou comigo, mandou eu sair, olhar para as estrelas do céu, assim será? Acabei de ter essa experiência com Deus. Não, filha, não, você está. Eu perguntei para ele sobre o nosso servo Eliezer, ele disse que não, que é alguém que vai sair da nossa entranha. Não. Querido, o que eu gostaria que você entendesse é que muitos dos nossos problemas, quem cria somos nós. A gente aceita Jesus, mas decide viver da nossa maneira. A gente crê na palavra de Deus, mas na hora de praticar a gente se rende. E não pode, meu irmão, não pode. Tenha prejuízo, mas não abra mão daquilo que é certo. Pague mais caro, mas não coloque o nome de Jesus numa situação vexatória. Então, quantas vezes nós vivemos, mas eu estou orando, a coisa está acontecendo. Meu irmão, quantas vezes nós é que estamos tardando a bênção, porque estamos sempre tentando adivinhar. Já vê esses crentes falam, estava orando, eu não sei não, eu acho, eu estava orando, o telefone tocou, a bola caiu, o ônibus passou, é de Deus. Sabe umas coisas assim que você fala, não tem lógica, o cara vem com uns negócios assim, porque ele é de Deus. Como é de Deus? Você acha que Deus, ele entendendo a nossa maneira de pensar, ele não vai ser claro com a gente? Deus tem um tempo, tem um modo, uma maneira. Fala para quem está do seu lado, espera em Deus. Tinha promessa, ele não tinha autorização para agir. Temos que dominar 3 áreas: a mente, a ansiedade e as decisões alopradas. Tá bom? Nós temos que dominar a nossa mente, a nossa ansiedade e as nossas decisões inconsequentes que a gente vai fazendo. E é comum a gente colocar o trilho, põe o trem e pede assim, abençoa aí que agora eu vou. Não, meu irmão, espera no Senhor. Neste ano, meu irmão, eu quero que você veja a glória de Deus na tua vida. Eu estou dizendo isso para você, meu irmão, porque quantas vezes eu já fiz besteira, quantas vezes eu atropelei, quantas vezes dentro da bênção a gente começa a viver bobeira, angústia, aflição, discute desnecessariamente, meu irmão. Não transforme a tua bênção num problema. Confia no Senhor, espera nele, ore quantas vezes for necessária, peça a Deus graça, sabedoria, e pode crer, ninguém perde por esperar em Deus. Amém?
Podia falar para quem está ao seu lado, a bênção é tua, mas não atrapalha não, irmão. Sara força o marido. Olha aqui no versículo 5, 16:5. Então disse Sara a Abraão: meu agravo seja sobre ti. Estou brava com você. Minha serva, eu te dei, e agora que ela está grávida, ela me menospreza. Faça alguma coisa. Meu, que fria, hein, cara? Que enrosco. Que enrosco. Às vezes a gente é induzido, vai lá e fala. Às vezes a mulher fala, vai lá e fala. O irmão da Eliana, ele é grandão, forte. A esposa dele não é tão grande. Mas ele fala assim que ela é brava, né? Então ele fala assim que às vezes ela está num restaurante, ela fica brava com o garçom e fala, Júnior, fala alguma coisa. Aí chama o garçom e fala, vem cá. Minha mulher está nervosa. Ajuda aí, cara. Eu vou, lógico que ela arruma encrenca e me joga na fria. Eu que vou brigar com o garçom? Não, aguenta um pouquinho só, já vai embora, tá? Aguenta aí. Porque é muito comum, um arruma encrenca e joga o outro. O que eu quero que você entenda nesta noite, meu irmão, é que eu posso estar debaixo da bênção de Deus e vivendo um inferno. São as nossas escolhas, é a nossa maneira de viver com Deus, é a gente tomar cuidado com a nossa mente, com a nossa ansiedade, com as decisões que temos, porque muitas vezes essas coisas vão nos aflorando, está demorando, aqui é uma coisa, eu vou comprar assim mesmo. Seja o que Deus quiser. Essa frase é do inferno, não é não? Tem hora, seja o que Deus quiser. Eu já contei isso para vocês, mas eu fui voar com o moço da igreja, e estava aprendendo a pilotar, tal, tirou lá o piloto comercial e me convidou para voar. Aí legal, fui lá, Campo de Marte, entrei no avião, vamos primeiro fazer a checagem no avião, pô, muito legal. E eu estava orgulhoso, minha ovelha, né, checando óleo, checando isso, checou a hélice, tal. Entramos no aviãozinho lá, ligou, fomos para a cabeceira, ele pôs o avião, avisou a torre, vamos levantar voo, puxou o motor, olhou para mim e falou assim, seja o que Deus quiser. Não, vamos parar aqui. Não, senhor, não vou, para, não vou descer. Seja o que Deus quiser, ou você sabe, não me põe na fria, não. Bom, aí fomos lá, Bragança, aquela região do interior de São Paulo, e voltamos. Quando voltamos, realmente aí pega para pousar, prepara, avisa a torre, vamos pousar, assim, e ele fez a mesma coisa, olhou para mim e falou assim, seja o que Deus quiser. Eu falei, meu Deus, não faz isso, cara. Não faz isso, não é seja o que Deus quiser. Você não sabe o que você está fazendo? E às vezes a gente faz isso. Seja o que Deus quiser. Não. Você pode estar dentro da bênção de Deus. Quantas vezes você está dentro de um apartamento que foi um milagre de Deus na tua vida, e ali você se dá o luxo de brigar, de discutir, de picuinha. Está numa viagem de sonhos, e lá naquela viagem se desentende, se dá o direito de viver o inferno. É um projeto maravilhoso que foi tão sonhado, e chega lá, se mete em pornografia. Podemos viver o inferno estando debaixo da bênção de Deus. Um casamento que foi tão orado, tão desejado, com a pessoa que você tanto amava, e de repente a administração é tão egoísta, tão carnal, que vira uma coisa desgastante. Abraão está vivendo um momento de inferno, causou um problema para a vida dele,
Interessante, agora no Natal eu preguei que o nome de Jesus quem escolheu foi Deus. Poucos na Bíblia, Deus escolheu o nome. Jesus, quem determinou o nome foi Deus. João, quem escolheu o nome foi Deus. Isaac, quem escolheu foi Sara e Abraão. Ismael foi Deus. O nome de Ismael está no capítulo 16. Encontra essa moça no deserto, chorando, e o anjo pergunta: o que você está fazendo aqui? Estou cansada de ser humilhada, cansada. Volta, se humilha diante da tua senhora, e você terá um filho, e o nome dele será Ismael, e dele o Senhor fará uma grande nação. E ela voltou. Esta noite, meu irmão, eu queria só dizer isso para você. A gente pode estar debaixo da bênção de Deus, vivendo no inferno. Muitas vezes nós é que causamos todo esse problema. Eu queria terminar com você, com Provérbios, capítulo 3, que para mim, esse é um capítulo que me dá um norte, sempre me ajudou. Eu queria terminar com esse texto com você. Aqui diz assim: filho meu, 3:1, filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus. Tá bom, tá aí a chave. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, seja bom, fiel, ata-as ao teu pescoço, escreve isso no teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Meu Deus, só esses versículos já mataram, né, cara? Guarda a minha palavra no teu coração. Põe isso dentro de você. Sou um cristão, eu tenho um Deus, eu tenho um norte, eu tenho regras para a minha vida. E você vai acrescentar anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade, a fidelidade, atas ao teu pescoço. Escreve isso no teu coração, bondade e fidelidade, bondade e fidelidade. Acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu... Vamos falar juntos? Confia no Senhor de todo o teu... E não te apoies no teu próprio... Mais uma vez... Confia no Senhor de todo o teu, e não te apoies no teu próprio. Essa palavra estribes aqui tem mais sentido para quem é mais velho. Lembra do Fusca? Tinha um estribo, né? Então, para a gente que é os mais antigos, lembra. Mas para os mais novos, estribar, né? Não se apoie, né? No teu próprio entendimento. Verso 6, então, isso aqui é de matar, né? Reconhece-o em todos os teus, e ele, novamente, reconhece-o em todos os teus, e ele, meu irmão, eu acho isso tão lindo. Às vezes a gente faz algumas escolhas que não são boas, mas a palavra de Deus diz que se a gente no meio dessas escolhas falar com Deus, Ele tem poder para transformar problemas em bênção. Ainda aquilo que a gente fez de errado, Senhor, eu errei, devia ter feito tal coisa e fiz outra, me perdoa. E Deus tem poder para transformar a nossa vida. Escolhas ruins em milagres. É o que aconteceu aqui. Um filho que não era bem o plano de Deus,
mas Deus transformou numa potência. Depois você dá uma lidinha lá no capítulo Gênesis 25, quando Abraão morre, quem enterra? Quem é que enterra Abraão, você sabe? Depois você dá uma olhadinha lá, mas lá está escrito, Isaque e Ismael, os dois irmãos juntos, enterraram o pai. Não é? O que foi um problema, depois foi, Agar foi embora e deixou e ficou. Lá no final da vida, depois de muitos anos, os dois juntos, os dois irmãos juntos, enterram o pai, louvado seja o nome do Senhor. Para mim esse texto aqui é uma noção, é um norte. Guardar a palavra, bom relacionamento, conduta, não se apoiar no próprio entendimento, temer ao Senhor. Esse verso 6 a gente repete milhares de vezes aqui na igreja, não é? Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e que mais? Aparta-te do mal, isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus olhos. Isso vai ser força para a tua vida. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Meu querido, nunca deixe a tua carne falar mais alto do que a palavra de Deus. E não deixe a bênção virar um problema na tua vida. Amém? É como comprar um carro, ficar feliz e não pagar o IPVA, não respeitar a velocidade, não fazer manutenção no carro. Aquele carro que foi tão desejado, tão sonhado, virou um problema. É como sonhar com uma casa, e uma casa bonita, vai, conquista aquela casa, mas não faz manutenção, não cuida, não paga IPTU, aquilo vai virar um problema. É como ter um filho e não ensinar o caminho que ele deve andar, vai virar um problema. É como casar e não estabelecer princípios que possam trazer vida e paz. Tudo vira um problema. E esse problema não é Deus que causa, somos nós. É como arrumar um emprego desejado e quando entra no emprego, escolhe uma turminha de subversivo. Não é? Arrumou um emprego que sonhava e pegou dentro do serviço aquela turminha que é do contra. E aí pronto, virou um problema. Em pouco tempo, eu sempre conto para vocês, né? Trabalhei na Tapoé e foi antes de eu vir para o ministério, então Deus abriu aquela porta, foi um milagrão, batendo um papo com um cara na igreja, falei, cara, não estão precisando lá, aí Deus abençoou, tem uma história muito legal aí, e fui, tá? Não entendia nada de computador, não sabia nada, naquele tempo não tinha o PC, né? O que a gente tem hoje, era, para quem os mais antigos aqui, era Borros, B2, o IBM 370, que era o Point, que era de martelinho, aquelas coisas. Deus me arrumou um emprego para mim aprender. 2 meses depois, o pessoal estava revoltado porque estava ganhando pouco. E eu entrei nessa turma. É verdade, estou ganhando pouco. Vamos fazer alguma coisa. E aí, vamos fazer. O que nós vamos fazer? Vamos sair em massa. Nós vamos pedir as contas em massa, vamos acabar com esse turno aqui. E aí a gente decidiu, paramos, pensamos, vamos procurar, vamos ver como é que está o mercado. Né? E descobrimos que o maior salário quem estava pagando era Tapoé. Sabe o que a gente fez? Todo mundo quietinho, ninguém falou nada, e todo mundo ficou apaixonado. Os mais antigos, eu sou Tapoé, da cabeça aos pés, sou todo Tapoé. Tinha que cantar isso todo dia, meu irmão. Sai em nome. Fui liberto. Todo dia tinha que cantar isso. Às vezes,
a gente está dentro da bênção, vivendo o inferno. Transforme o teu lar num pedaço do céu. Que o teu relacionamento seja um sucesso por tua causa. Ainda que a tua esposa não coopere, você seja o homem de Deus. Ainda que o teu marido seja um problema, que você seja a mulher séria, que vai estabelecer o princípio. E diga para você mesmo: ainda vou viver os melhores anos da minha vida. Ainda vou ver a glória de Deus. Ainda que os teus filhos sejam teimosos, não, vou estabelecer princípios. A minha casa vai refletir a glória de Deus. Ore por eles, clama ao Senhor, faça a manutenção da fé, traga, louve a Deus pelo teu carro. Ah, meu carro é velho, não importa, é teu, louve ao Senhor. A bicicleta é tua, em nome de Jesus. Meu irmão, está mais barato andar de Uber do que tem carro, meu irmão. Então, celebre, meu irmão, transforme tudo que você tem em bênção. Não abra a geladeira, está faltando. Meu irmão, põe água lá, se está faltando, põe água lá dentro. Agradeça a Deus: Senhor, muito obrigado. Faça como aquela senhora que dizia: olha, acabou ontem, eu falei com Jesus, Jesus, acabou tudo. Aí Jesus trouxe. Assim será na tua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Querido, meu desejo é abençoar a sua vida nesse culto de vida vitoriosa, é fazer você refletir também sobre as nossas escolhas. Eu escolhi permanecer nesse ministério há 40 anos. Eu decidi enfrentar as lutas, manter meu casamento. Eu não abri mão de princípios em relação aos meus filhos. Hoje eu olho para trás, eu posso dizer para você: valeu a pena. Quantas vezes fui criticado sobre dízimo, não abri mão. Meu dízimo é do Senhor. Você vai adotando princípios à luz da palavra e lutando muitas vezes contra a tua própria mente, meu Deus, eu não estou conseguindo, Deus põe as tuas mãos. Você vai lutando contra você mesmo, mas, meu irmão, não abra mão. Pega Provérbios capítulo 3, decore esse texto, decore os princípios e se prepare, meu irmão, porque Deus tem grandes coisas para você. Prepare o teu coração. Sabe, a bênção de Deus só vem quando a gente está qualificado, porque se a bênção vem antes, a gente estraga a bênção. Deus tinha um motivo com Adão, com Abraão, a idade dele, Deus tinha um motivo. E foi no tempo de Deus, nada mudou o tempo de Deus. A única coisa é que no tempo de Deus o cara já tinha um Ismael aí que era sombra. Paciência, agora vai ter que aguentar. Então, meu irmão, confia, espera, em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos, por favor. Pai, eu quero colocar diante de Ti este povo, Senhor. Tu conheces cada coração, Tu sabes, ó Deus, das lutas, dificuldades, ó Deus, nós clamamos. Põe as Tuas mãos sobre cada vida. Senhor, aqui estão homens, mulheres, jovens. Senhor, que o Teu nome seja exaltado e possamos viver, ó Pai, lutando contra a nossa própria vontade e natureza, Senhor. Quantas vezes queremos lamentar debaixo da bênção, queremos murmurar quando o Senhor é o Deus da nossa provisão. Senhor, quantas vezes nos damos a liberdade, Senhor, de ficar chateado, de reclamar, quando na verdade o Senhor tem sido maravilhoso conosco. Senhor, livra este povo deste ranço em nome de Jesus, que possamos viver os Teus planos, as Tuas maravilhas, porque o Senhor tem o melhor para nós.
Nós te amamos e nós dependemos de ti. E assim recebemos a tua palavra pela fé, em nome de Jesus. Repete comigo, diga: Senhor Jesus. Bem forte: Senhor Jesus, eu recebo a tua palavra e eu quero viver me preparando para o melhor que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família, para esta igreja, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Te adoramos, Pai. Oh Deus, aleluia. Queria que você olhasse para quem está do seu lado e dissesse: olha, a bênção é tua, mas cuidado com você. Fala para ele: a bênção é tua. Em outras palavras, não vai pela tua cabeça não.